Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sabino. Pessoal, eu tô aqui com uma ideia. Tô fazendo um projeto aqui. O projeto não, tava fazendo uma aula aqui e eu lembrei de um exemplo que eu sempre vejo o pessoal iniciante passar por dificuldade, tá? String SQL, tá bom? Ó, vamos lá. Eu vou criar aqui um módulo. Deixa eu. Esse cara aqui, ó. Vou deixar ele aqui, mas vou deixar ele aqui para se caso a gente, na hora que a gente for usar, eu te explicar o que que é, tá? Bom, quando eu, por exemplo, preciso inserir nessa tabela aqui via SQL, o que acontece é o seguinte: eu tenho uma tabela aqui com um campo que é tipo numérico, que é duplo, né? E tenho aqui data e eu tenho aqui um inteiro, tá? Esse aqui é inteiro, esse aqui é texto, esse aqui é data, esse aqui é decimal, tá? Seria com casas decimais, tá? Eu vou colocar aqui subteste, tá? E quando eu preciso inserir, basicamente você precisa de um SQL. Então vou colocar aqui SQL as string e SQL é igual a insert into, tá? Aqui ó, insert into na tabela alunos local, tá? Alunos local, beleza? Então inseriria dentro dessa tabela. Aqui no Access eu não sou obrigado, na verdade nos bancos de dados eu não sou obrigado a informar os campos desde que eu insira em todos os campos, tá? Mas eu vou fazer isso aqui para facilitar. É o ID, tá? ID, nome, data, nascimento e nota. Então, lembrando, tem três tipos de dados diferentes, beleza? Deixa assim por enquanto. Quando eu for inserir o campo em um inteiro, em um campo que seja inteiro, eu vou usar, por exemplo, normal, tá? Um número literal, tá? Literal, ou seja, vou colocar aqui 0, posso usar 10, posso usar 100, inteiro. Não preciso usar nenhum nenhum operador ou nenhum operador nesse caso para poder especificar qual tipo daquele dado, tá? Só que quando eu vou inserir, por exemplo, o próximo ali seria um texto, tá? Um texto ou string, você precisa informar, tá? Aqui ó, informar o texto entre aspas simples, tá? Isso é para a maioria dos bancos de dados que eu vi até agora. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Você vai fazer o que? Aqui Maria Ribeiro, por exemplo. Ela tem que estar entre aspas assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Aqui eu tô colocando para comentar. Deixa eu colocar aqui, se eu não me engano é REM. Isso, dá para comentar com REM. Aqui, ó. Deveria ficar assim, beleza? Deveria ficar assim. Então, se eu vou passar um texto, eu preciso passar dessa forma. Se eu vou passar uma data, esse REM eu acredito que você não sabia, né? Se eu vou passar uma data, eu posso passar assim, tá? Por exemplo, 31 de 12 de 2000. Porém, quando você vai trabalhar com o Access aí num idioma americano, tá? Inglês americano, o mês vem primeiro. Então, o correto, o ideal seria você fazer isso aqui, ó, 12/31. Isso independente se é aqui o meu é idioma português. Mas se você for trabalhar com idioma americano, você precisa passar assim, tá? Para que é como se fosse uma linguagem universal. Por exemplo, no MySQL você já vai usar ele, aí você pode passar ele assim, tá? No MySQL, no SQL Server, você vai passar o ano, o mês, tá? E o dia, assim, beleza? Aqui também eu não testei, pode ser que dê certo assim, tá? Só que se você for pesquisar, você precisa passar ele assim, ó, tá? Assim, ó, ou assim, tá bom? Então o que que eu uso sempre? Para inserir e para o que eu uso, vou aqui, ó, o que uso, tá bom? Sempre o que eu uso é isso aqui, ó. Sempre o que eu uso é mais esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá bom? Então, para inserir ou para fazer pesquisa, eu sempre uso esse padrão aqui, ó. Sendo
mês, dia e ano, beleza? Quando eu quero inserir um ponto com ponto flutuante, que nesse caso seria com casas decimais, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui REM e vou falar o seguinte: eu quero inserir, quando eu estou falando de português Brasil, por exemplo, que o nosso ponto flutuante aqui não é um ponto flutuante, é uma vírgula, né? Então eu posso passar entre aspas, tá? Então aqui, ó, aspas simples, vou colocar aqui, ó, data, passar entre cerquilha, tá? Melhor, beleza? E quando for ponto, quando for quando for decimal, você pode passar, por exemplo, no português Brasil, você pode passar ele assim, ó, 10,5. Ele vai entender que isso aqui é 100, desculpa, 100,5, tá? Porém, quando você for fazer isso em um idioma americano, o ideal é você fazer isso aqui, ó, 100,5, tá? 100,5. Ah, então quer dizer que eu posso informar ele direto sem o aspas aqui? Pode, tá? Mas se você estiver pegando um decimal direto e ele estiver quebrando, por exemplo, porque o que separa o meu insert aqui são as vírgulas. Então eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, sem vírgula, sem o aspas e fazer, porque ele vai entender que isso aqui é mais um campo, tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai aceitar. Então, todas as vezes que você for fazer, você tem duas alternativas. Ou você pega e já passa direto assim, tá bom? 100,5, tá bom? Ou você pode fazer aqui, pegar por exemplo, vamos supor que ele tá vindo assim, ó. Aí você faz o replace. Mas é trabalho para burro, entendeu? Então, replace, ó. Você vai fazer o replace, substituindo aqui o seu vírgula, tá? Por ponto. Aí ele sempre vai passar direto assim, você não vai ter problema, tá? Mas eu acho bobeira, tá bom? Bom, então você pode sempre passar ele assim, tá bom? Sempre passar ele entre aspas. Se ele vier com vírgula, ele não vai quebrar, tá? Feita essa explicação, eu tenho esse SQL aqui em cima. Agora eu vou inserir os values. Então vamos lá. Eu vou inserir aqui, ó, o inteiro. Eu vou inserir aqui com 1. O nome tem que ser entre aspas, correto? Então eu vou colocar aqui Maria Ribeiro. Deixa eu quebrar a linha aqui, ó, para você acompanhar comigo, ó. Beleza? Quero inserir aqui agora vírgula, tá bom? Tem que ter vírgula para separar o próximo campo. Data de nascimento. O que eu falei? Cerquilha, tá? Vou colocar aqui 31/12/2000, tá? Poderia ser com barra também. E vírgula aqui, vamos colocar aqui a nota. A nota vai ser 8, ó, entre aspas, 8,5, tá bom? 8,5, ou, melhor de tudo, você passar assim, tá bom? Direto, tá? Ou assim, tá bom? Não tem problema. Ele só precisa se garantir que ele vai sem quebrar, beleza? Logo, se eu peguei esse cara aqui e falar assim, ó, current DB, que é aí para poder executar operações SQL no Access, ponto run, não, ponto execute, SQL, ele vai executar esse cara aqui e não vai me dar problema. Eu só esqueci de um detalhe, fecha aspas aqui, ó. Então, essa aqui é a string SQL. Então, primeira coisa, antes de você executar o seu SQL, antes de você já preparar e fazer concatenações, faça isso aqui, tá? Ó, aqui eu tenho uma data, aqui eu tenho um decimal, faça isso aqui. Depois você vem substituindo pelas suas variáveis, tá bom? Então, se eu executar aqui, por exemplo, ó, vou executar, pronto, executei. Você vai ver que aqui, ó, eu já tenho um registro. Ó. E na verdade, tá vendo aqui, ó, o problema? Ó, porque nesse caso especificamente, o meu não é idioma americano. Então, deixa assim, ó, tá bom? Deixa assim, ele vai entender dessa forma. Mas se você estiver falando de americano, você vai ter que usar usa sempre o aspas para garantir. Porque quando ele for no formato americano, ele vai entender que esse cara aqui é ponto mesmo. Já vai, inclusive o VBA vai pegar com ponto e vai fazer isso, beleza? Bom, então usa sempre com vírgula aqui mesmo, mas entre aspas, beleza? Bom, então, por exemplo, o banco de dados MySQL da vida, você tem que enviar ele com ponto, tá? Não tem conversa, você tem que ver ele com ponto,
tá bom? E aqui o Axis tem esses detalhes que você tem que se atentar, tá? Até eu vacilei nisso aqui. Bom, feito isso, agora vamos imaginar que você quer passar aqui um nome as string. O que você vai fazer? Aqui dentro você vai passar aqui, ó, nome. É só isso? Não, se você fizer isso aqui, ó, vou até ficar cal teste e passar aqui um nome qualquer, ele não vai aparecer escrito lá nome qualquer, tá? Ele vai aparecer escrito aqui nome. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não entendeu que é uma variável. Para ele entender que ele é uma variável, ele precisa estar separado dessa string. Até então ele está dentro da string, tá? Então aqui você faz isso, tá? Aqui você faz isso. Opa, deu erro. Por quê? Porque aqui eu tenho que fazer isso aqui e fazer isso aqui, concatenar. Agora sim, agora ele vai ficar solto aqui e ele vai entender, ó. Se eu peguei esse SQL, tá? Ele vai imprimir aqui para mim, ó, insert into, aqui, ó, nome qualquer, que é o nome que eu coloquei lá na variável. Agora ele vai inserir. Tá, e se eu quiser passar uma data, mesma coisa, você vai pegar aqui e vai passar a data, aqui dentro, tá? Então aqui, ó, beleza? Então vamos lá, vamos colocar a data aqui, ó, data as date, tá? Então quer dizer que se eu chegar aqui e colocar a data vai dar certo? Sim, tem grande chance de dar certo. Mas mesma coisa, você tem que separar esse cara e colocar a data aqui. Opa, dá espaço, tá bom? Aqui, ó, dá espaço para ele entender que isso aqui é uma variável. Então ele passa concatenando, beleza? Então se eu vier aqui agora e colocar aqui uma data date, por exemplo, que é a data de hoje, ele vai inserir, tá? Ele inseriu e ele entendeu que a data de hoje é 4/4/2024. Porém, em se falando de formato americano, o que eu falei? Um mês primeiro. Obviamente, você não vai... vou colocar aqui -1 para você entender que essa data aqui, ó, olha lá, ela continua, ela inseriu aqui, ó, 4 de março, tá bom? Aqui, ó, 4 de março, não 4 de abril, beleza? Porque no caso, como eu tô 4/4, ele não fez distinção aqui entre dia e mês, não dá pra gente saber. Mas aqui ele inseriu errado, era para inserir -1 dia. Qual que é o ideal então? Eu vim aqui no format e formata esse cara aqui para mês, ó, mês, dia e ano, tá? Aqui, ó, assim, e fechar. Agora sim, agora se eu vier aqui e colocar, deu enter, agora deu 3/4, tá vendo? 3/4, que é o dia de hoje, beleza? Se eu colocar aqui, por exemplo, só 8, qual que é o problema? O que vai acontecer? Nada, não tem problema nenhum, ó. Ele vai simplesmente entender que é somente 8 aqui, beleza? Bom, e como que eu faço então para me passar um valor aqui, ó? Valor aqui não tem decimal, tem double, tá? Ou currency. Mesma coisa, pessoal, simplesmente você vai pegar esse cara aqui, tá bom? E vai fazer, ó, aspas, concatena, dá um espaço, organiza e passa aqui o valor, beleza? Tá bom? Vamos ver como que esse valor chega aqui, ó. Vou dar um pause aqui, vou colocar aqui o valor de... Aí, vou colocar aqui 100,5. Repare que para poder passar ele, eu preciso passar ele direto, eu preciso passar ele com ponto, tá? Mas quando ele chegar aqui, ele vai chegar com vírgula, ó. Porque ele já está meio que transliterando para mim que o meu ponto flutuante é um vírgula, não um ponto, tá? Mas quando eu vou escrever isso em programação, eu preciso passar como ponto, tá bom? Mas ele já entende que eu estou no idioma brasileiro, português brasileiro, então ele já põe como vírgula. Toma alguns cuidados com isso, tá? Então repare que aqui ele já está entrando dessa forma, então ele vai dar certo, ó. Repare para você, ó, deu certo, beleza? Se eu colocar qualquer outro valor aqui, ó, vou colocar aqui 10,56 e vou dar enter e ele vai executar e pronto, tá aqui 56, tá bom? Então, pessoal, sempre quando você for fazer isso, você primeiro monta a sua string como quem não quer nada, tá bom? Como quem não quer nada. Uma forma de você fazer isso e você ficar tranquilo é você fazer isso aqui, ó. Vem aqui no Access, tá? Cria design de consulta e vem aqui em, por exemplo, acrescentar. Você vai acrescentar na tabela alunos, tá bom? E aí você coloca aqui a tabela que você quer, tá? Ó, coloca a tabela que você quer. E aqui você coloca aqui o valor aqui, ó. Cadê? Não, não é acrescentar. É aqui mesmo.
acrescentar, classificação, critério. Isso aqui mesmo, ó. Só que eu tô achando estranho, cadê o valor? O valor seria aqui mesmo, campo. Deixa eu ver como que ficaria no SQL. Aqui ele tá fazendo um select, não vai resolver. Aqui ó, insertinho, então é isso mesmo. Acrescentar a campo. Beleza. Deixa eu entender. Ah, tá, porque aqui na verdade não precisa de eu fazer isso aqui. Se eu falei que é para acrescentar, aqui ó, acrescentar a, não preciso colocar a tabela. Então vou colocar aqui o ID, o nome, a data de nascimento e vou colocar aqui a nota. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, cadê o valor, hein? Deixa eu colocar aqui, ó, 10, beleza? Vou colocar aqui 10, vou colocar aqui nome qualquer, beleza? Deixa eu colocar entre aspas aqui, ó, para entender que é um texto, né? Deixa eu ver a data de nascimento, vou colocar a data 31/12/2000. Deixa eu ver se ele vai aceitar. E a nota vai ser 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Insert into tá aqui, ó. E ele vai fazer esse select aqui. Não precisava disso aqui não, tá? Não precisava não. Então nem vai te ajudar não, tá? Nem vai te ajudar. Eu queria muito fazer aqui, por exemplo, o update. Eu acredito que você vai conseguir fazer isso, tá? Ó, o update. Deixa eu ver, atualizar. Quero atualizar esse cara aqui, aqui e aqui. Aí você vai saber mais ou menos o que você tem que usar. Atualizar para 10, atualizar para nome qualquer. Ali ele já separa, tá vendo? Vou colocar 31/12/2000. Ali ele também já coloca o cerquilha, tá vendo? E você coloca aqui 100,5. Beleza? Olhando aqui o SQL, olha lá como que ficou. Aqui ó, separação tá assim, assim, beleza? Você pode, tá vendo aqui ó que eu falei com você sobre o ponto decimal, ó, tá vendo? Ó? Se eu coloco ele, eu posso passar ele direto, tá? Posso passar ele direto aqui, ó. Aqui eu posso passar ele direto. Se eu passar ele assim, ó, eu não vou ter problema, ó. Tá? Deixa eu testar aqui também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade aqui não executou, tá vendo? Não consegui executar porque eu teria que fazer isso aqui, ó. Replace. Vamos substituir aqui o vírgula por ponto, beleza? Agora eu acredito que ele vai. Pronto, agora ele foi. Deixa eu ver aqui como que ele ficou. 10,56 do mesmo jeito, tá? Mas é ruim você ficar fazendo isso aqui todas as vezes. Sei lá, você tem que se organizar para isso aí, beleza? Então aqui você consegue pegar os parâmetros que você precisa inserir, tá? No update, o insert aqui ele só insere com select, parece. Insert, acrescentar. Estranho, né? Deixa eu ver aqui. Acrescentar acrescentar. E aqui você teria que fazer o... Não tem como você colocar aqui. Ele não vai aceitar, tá? Pessoal, então é isso, tá? Esse aqui é o desespero de qualquer programador iniciante, tá bom? É o que eu preciso passar, tá? Então, use esse aqui. Aqui você usa esse que separado por... Aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Assim, tá bom? Separado por aspas, para que você não tenha problema. Porém, fica atento, idioma americano, beleza? Fica atento ao idioma americano, beleza? Quando você quiser pegar, você vai pegar sempre com esse cara, não tem jeito, você vai pegar sempre com esse cara aqui, ó, tá? Ou esse cara aqui. Você não vai, você vai precisar, por exemplo, se eu pegar as notas, vamos ver aqui, ó, din rs as da o ponto record 7 rs é igual a rankedb ponto open record 7 select asterisco from alunos local where nota, e vamos ver aqui o que acontece. A nota seja maior do que 2,5, aí ele vai precisar do ponto aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui ele vai precisar do ponto, tá? Nesse caso ele não vai aceitar a vírgula, a não ser que você passe aqui por parâmetro, quer ver, ó? A nota aqui, ó, aí você pode passar assim, ó, 2,5,
beleza? Vamos ver aqui o que que ele vai entender. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai inserir, deixa eu tirar isso aqui. Vou parar aqui, vamos ver se... Vamos contar, é melhor, né? Count. Ó, vamos contar aqui, é melhor. Beleza? E a gente fica sabendo aqui o debug .print rs0 aqui, pra gente ver o resultado, tá? Então, deixa eu dar um executar aqui. Ele imprimiu para mim 11, tá? Então, quantos resultados eu tenho aqui? 11, tá? Então, vamos ver aqui que é igual a 8,5, tá? 8,5, ó. 8,5. Opa! Ah, eu fechei esse cara aqui. Cal, teste. Só pra gente chamar um parâmetro. Nem precisava de parâmetro aqui mais. Deixa eu até tirar isso aqui. Deixa eu ver. Vou tirar isso aqui. Pronto. Que aí eu chamo direto aqui, ó. Não precisa ficar se preocupando com isso. F5. Pronto. Ele retornou 11. Agora vamos ver aqui com 8,5. Beleza? Vou executar novamente, ó. Ainda retornou 11. Todos aqui, tirando esse aqui. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Opa, o nome não, só. Nota. Poxa. Eu tenho um problema sério com essas coisas. Ah lá, tipos incompatíveis, tá vendo? Aí quando você for passar, aí eu sinto muito te dizer, você vai precisar usar isso aqui, ó. Tá? Beleza? Então fica muito atento ao formato americano. Agora ele retornou 4, tá vendo? Se eu colocar 10,56, que aí na verdade 10,56, aí ele vai retornar para mim 2, porque são esses dois aqui, ó. Então, ou seja, você precisa sempre estar atento. O ideal para se inserir também é esse mesmo valor aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O ideal para se inserir é esse valor, nesse formato aqui, tá? Por isso que eu falei aqui do replace, tá? Aqui você pode fazer? Pode, tá? Mas no idioma português Brasil, você na hora de pesquisar, você não pode usar isso aqui. Isso aqui é uma string, né? Então ele não vai entender. Esse campo aqui é uma string. O Access meio que consegue jogar isso lá pra dentro. Motor de ADODB. Mas o ideal é esse aqui, ó. Tratar decimal com ponto, tá? Tratar decimal com ponto. Tratar a data no formato que ele pede. Se você for pesquisar por data, você vai ter que pesquisar assim, tá? E o nome sim, o nome como string. Não tem jeito, assim mesmo. Beleza? Pessoal, grande abraço. E se você quiser mais vídeos nesse assunto, você me fala que eu gravo mais. Até a próxima. Tchau, tchau.